Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a apresentação de hoje abordando aspectos técnicos com relação à divulgação de informações pelo Ministério da Saúde. Volta, por favor. Então, nosso objetivo é a divulgação de dados da Covid em uma plataforma interativa. O novo modelo de divulgação, ele abordará o cenário atual e contará com análise de casos e mortes por data de ocorrência. Um cenário mais preciso auxiliará na resposta à pandemia, onde nós vamos identificar, baseado nos dados atualizados em tempo real, como proceder e como o gestor também, usando isso como ferramenta, proceder em relação ao seu município, com relação às medidas a serem adotadas para o enfrentamento à Covid, com relação à estrutura de saúde, etc. Nós pactuamos com estados e municípios o envio de informações. Essa informação ela vai ser compilada e vai ser publicizada uma vez por dia. Então, se nós conseguirmos resolver problemas de ordem técnica, a gente consegue receber todos os dados conforme o combinado até às 16 horas de Brasília e divulgar os dados até às 18. Evidentemente, se algum estado tiver um problema de conexão, de queda de internet, a gente não vai conseguir atualizar um determinado estado. Um aprimoramento da base de dados é um dos nossos objetivos, para torná-lo, esse nosso site e essa informação para o público, mais ágil e efetivo, e nós precisamos adotar as seguintes medidas, estamos adotando. Então, essa pactuação com estados e municípios na redução de itens da ficha de investigação de síndrome respiratória aguda grave, para contemplar apenas os campos essenciais para uma análise epidemiológica. Essa ficha, em tempo de normalidade, ela era bastante complexa, e tem havido, frente à grande quantidade de casos de síndrome, uma dificuldade para atualizar todas as fichas, preenchendo todos os campos. Então, nós estamos pactuando com CONAS e CONASEMS uma simplificação dessa ficha, sem perder a essência da informação. Também, ficarmos em condições de auxiliar estados e municípios na recomposição da equipe de trabalho, com vistas a manter esses dados atualizados, capacitando, por meio de plataformas digitais, um contingente de técnico dos níveis estadual e municipal, o pessoal de vigilância em saúde que atualiza esses dados, pessoal da atenção primária, pessoal da atenção especializada, porque nós precisamos condensar todos esses dados, dados referentes a óbitos, de forma que a gente tenha um retrato fiel da situação em tempo real. Garantir que o DataSUS ofereça suporte operacional e estrutural para que o CIVEP-GRIP, é um sistema de vigilância de síndrome respiratória aguda grave, continue a dar vazão aos registros. Continuidade da informação. Então, os problemas de acesso dos estados ocorreram devido a várias tentativas de invasão ao ambiente DataSUS. Então, nós tivemos problemas de dificuldade de acesso, nós tivemos nesse final de semana tentativas de invasão, e a pasta teve que adotar algumas providências para melhorar, ampliar os perímetros de segurança. Os ajustes impactaram na interface que estava funcionando. Os dados estavam lá disponíveis. A equipe técnica executou o seu trabalho e o serviço se encontra em operação, desde ontem. Nós estamos buscando também a integração e concentração das informações. Então, nós tínhamos vários pontos de acesso para boletins, normas técnicas, orientações das secretarias finalísticas. Então, nós estamos procurando integrar para facilitar, tornar mais amigável o acesso a essa informação pelos gestores de saúde, pelos profissionais de saúde e pela população em geral. Então, durante a pandemia, o Ministério da Saúde vem trabalhando em várias ferramentas para facilitar essa disponibilização. Através do painel Coronavírus, Covid-19, através do site Coronavírus, através do aplicativo para smartphone Coronavírus SUS, que já teve mais de 5 milhões de downloads,
O envio de microdados da síndrome gripal leve, que nós queremos também ter um acompanhamento efetivo dos casos mais leves, e da síndrome respiratória aguda grave para estados e municípios. Disponibilidade de dados para a população e o meio acadêmico. Após a necessidade de reformulação do painel coronavírus, ele ficou fora do ar para alguns ajustes, no entanto, os demais serviços continuaram disponíveis para respectivos públicos. Estamos buscando também o aprimoramento da base de dados. O Ministério está trabalhando com informações produzidas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde para ter um retrato mais aprimorado da situação da Covid-19 em todo o Brasil. O objetivo é garantir indicadores como data de início dos sintomas, quando a infecção ocorreu, data de ocorrência do óbito, data de hospitalização, fatores de risco associados, as comorbidades, idade, sexo, data de coleta do exame, status do exame, dentre outros vários aspectos que nós podemos considerar. Além do CIVEP-Gripe, outro sistema de informação utilizado para o monitoramento de casos leves de síndrome gripal com suspeita de Covid-19 é o eSUS Notifica, que é utilizado pela maioria das unidades da Federação para notificação de casos. Os estados que enviam sistemas de informação próprios, que utilizam sistemas de informação próprios para registro, eles têm a possibilidade de interagir com o nível federal, utilizando credenciais para acesso e passando a se reportar diretamente ao Ministério da Saúde. A melhoria da notificação e segurança na confiabilidade dos dados permitem avaliar melhor o cenário nacional, tornando mais efetivas as ações para o atendimento a pacientes e preparo das novas etapas de resposta. Aqueles casos que eu citei, sobre a necessidade de ampliação da estrutura de atenção à saúde, contratação de profissionais, taxa de ocupação de leitos de UTI, necessidade de ampliação dos leitos de UTI e aquisição de respiradores, contratação de profissionais intensivistas, etc. O Ministério focará em gráficos empregando curvas com análise de tendência, que vai facilitar não só o Ministério, como as gestões estaduais e municipais no enfrentamento à pandemia. E estamos também criando estratégias de comunicação e divulgação. Então, estamos analisando como trabalhar com curvas logarítmicas, sem desconsiderar totais de casos e óbitos. Os números de casos relacionados à Covid-19 são públicos e estão disponíveis nos boletins epidemiológicos diários dos estados. O Ministério apenas consolida. E nós estamos fazendo isso em conjunto com os secretários estaduais de saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, os secretários municipais e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. A adequação dos horários de divulgação é parte dessa estratégia. Então, como eu coloquei, a nossa intenção, que está pactuado com o CONAS, é que 16 horas, no horário de Brasília, nós façamos a consolidação e às 18 horas, tanto aqueles dados que o CONAS está disponibilizando como os dados que o Ministério está disponibilizando estarão alinhados, conciliados e divulgados de maneira ampla para o acesso à população, à mídia, aos gestores e aos profissionais de saúde. O momento de divulgação atrelado ao fechamento de boletins epidemiológicos estaduais, respeitando os diferentes fusos horários. Então, nós temos sistemas diferentes para os estados, municípios, sistema diferente para a indicação de óbitos. Os novos casos, eles podem ocorrer tanto na atenção especializada como na atenção primária. E a nosso grande desafio é fazer essa integração e conseguir cumprir um horário. Eu lembro que mesmo estabelecendo horários que eram ao término do expediente, nós temos unidades da federação, como o estado do Acre, que está em um horário defasado 2 horas do horário oficial de Brasília. Então, lá no Acre, nesse momento, ainda são 16 horas e 33 minutos. É importante ressaltar isso, que é um esforço grande para o Estado também, consolidar os seus dados e nos atender às 16 horas para que possamos realizar um trabalho nesses dados e divulgá-los às 18 horas. O Ministério da Saúde disponibilizará um boletim baseado na semana epidemiológica, como tem feito.
Por convenção internacional, as semanas epidemiológicas são contadas de domingo a sábado e servem como padrão para comparação de dados e acompanhamento da evolução dinâmica da transmissão da doença. Bom, eu vou passar agora, vamos ver primeiro a parte dos dois sites, depois a gente passa a ferramenta que nós pretendemos disponibilizar em breve. Nós vamos apresentar dois sites, duas plataformas que o Ministério usa e que são trabalhados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, com alimentação de dados, e depois nós vamos apresentar as possibilidades de uma plataforma interativa que vai estar disponível em breve. Foi aqui que foram disponibilizadas as imagens do dia de ontem, e serão no dia de hoje também. Então, boa noite a todos e todas. Esse site que vocês estão visualizando, ele é o portal Open Data SUS. No portal opendatasus.saude.gov.br, o Ministério da Saúde disponibiliza todas as informações com atualização diária de dois sistemas de informação que são diretamente ligados à resposta à pandemia. O primeiro sistema é o ESUS Notifica, que foi um sistema criado no finalzinho de março, começo de abril, e com a capacidade de absorver todos os casos suspeitos e também confirmados por Covid. Ele é um sistema que está implantado nas 27 capitais, nas 27 unidades da federação. É um sistema online com capacidade de aguentar e de absorver toda a alta demanda em termos de número de casos suspeitos de síndromes gripais em geral. E, além disso, ele serve para a atualização da situação dos exames e também as classificações finais e evolução do caso. Esse sistema, clicando ali em notificações de síndrome gripal, é possível entrar no site e identificar todos os microdados. A única ressalva que a gente faz é que a gente retira os dados sensíveis, ou seja, os dados que podem identificar o cidadão de acordo com, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses dados de síndrome gripal, eles estão atualizados, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o sistema SUS Vigilância. Além disso, nós temos os dados, todas as notificações de síndrome respiratória aguda grave, que são notificados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe. Esse sistema ele foi criado em 2009 com a pandemia do H1N1, e esse ano ele continua absorvendo todos os casos hospitalizados de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos graves em que há necessidade de hospitalização, além de todos os óbitos, independente da hospitalização, eles devem ser registrados no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe. E, além disso, todos os dados do painel Coronavírus Brasil, que é o site tradicional do Ministério, em que são informadas todos os casos novos, casos acumulados e também, assim como óbitos por UF, por região e por município, eles também estão disponíveis para o público em geral no site Open Data SUS. É importante considerar também que a vigilância epidemiológica preparada para a pandemia, ela passou por algumas fases. A primeira fase foi no início do ano, quando nós tivemos a informação de que haveria um novo subtipo viral em circulação, causando casos graves na China. Foi-se dado, no início da resposta à pandemia, foi-se criado um formulário eletrônico chamado REDCap, ou FormSUS 2,
com o objetivo de captar os primeiros casos suspeitos e traçar o perfil desses primeiros casos. Na medida em que a pandemia evoluía no mundo e no Brasil, foi necessário uma mudança tecnológica para que deixasse de se informar num formulário e passasse a notificar casos num sistema de informação mais robusto, com características tecnológicas que pudessem absorver toda essa informação. E, para isso, foi criado o ESUS Vigilância Epidemiológica, que agora é conhecido como o ESUS Notifica. Então, esse sistema ele surgiu a partir, mais ou menos, no finalzinho de março, a partir de 24 de março, o sistema foi colocado em operação e, a partir disso, o Ministério da Saúde ofereceu essa plataforma para todos os estados pudessem fazer as atualizações. E, na medida em que as notificações elas chegam, vários estados e municípios passaram a utilizar esse sistema. Alguns desenvolveram sistemas próprios e hoje a gente tem um retrato de que a maior parte dos estados estão utilizando o sistema de informação ESUS Notifica, alguns desenvolveram plataformas próprias e o Ministério da Saúde tem trabalhado justamente na unificação dessas informações, justamente para a gente ter um ambiente único para consulta de casos leves de síndrome gripais em geral. E para os casos de síndrome respiratória aguda grave, o sistema de vigilância epidemiológica da gripe, ele continuou notificando, confirmando, descartando os casos por Covid, além dos casos por influenza e por outros vírus respiratórios. Essa é a nossa base de dados que o SUS utiliza, ela nunca parou, ela sempre funcionou de forma contínua. Dentro do processo de desenvolvimento, um ou outro problema acontecia. Na medida em que esse problema era identificado, essa inconsistência, esse ajuste, a equipe do DataSUS rapidamente, prontamente fazia as atualizações e, enquanto isso era tratado, nós entramos hoje em contato com todos os estados no sentido de buscar a informação que eles estavam processando, ou seja, informações reais de quantos casos e quantos óbitos ocorriam por dia, por município. E acontece que, em várias situações, não é simplesmente pegar o resultado, somar numa planilha e divulgar. E isso é uma explicação muito simplista sobre o processo de análise de inconsistência de base de dados. O que basicamente a equipe da Secretaria de Vigilância e Saúde faz? Ele recebe as informações dos municípios e das secretarias estaduais, checa com os dados do ESUS Vigilância e do CIVEP Gripe, e também checa em relação à própria consistência do banco de dados. Vou citar para vocês um exemplo. O Estado informa que um determinado município ontem informou que tinham 10 casos novos e 40 casos acumulados. Quando chega hoje, a informação é que tem 5 casos novos, mas 35 casos acumulados. Aí a gente, normalmente, se tem 40 casos, se tinha 40 casos novos ontem e hoje tem 5 casos novos hoje, aumentou para 45. Essa é a lógica de somar a tabela e publicar. Só que, quando a gente entrava em contato com o Estado, ele explicava. Os 40 casos de ontem, a gente descobriu que um era de outro município, outro foi um erro de digitação, era uma duplicidade. Ou seja, na verdade, dos 40 casos de ontem, 10 eles mudaram seu status para outros municípios. Então, na verdade, os 40 eram 30 casos. E hoje nós notificamos mais 5 casos, por isso que ficou 35 casos e não 45. E isso é o trabalho que a gente tem feito nesse momento de validação, de ajuste, de avaliação de consistência, para que a gente consiga passar para a sociedade aquele dado com maior nível de consistência e que muitas vezes acontece isso dentro do processo da vigilância epidemiológica. A vigilância é dinâmica, ela não é um prontuário eletrônico que o paciente foi atendido, atendeu, faturou e aquilo permanece. Não, ele é dinâmico, ele pode, na medida em que a investigação é concluída, essas questões podem estar acontecendo. Então, por isso que, em várias vezes, a gente acaba
processando, demorando mais para processar essa informação, e dependendo de como essa informação chega para o Ministério da Saúde, com maior consistência por parte dos estados ou menor consistência, gera um pouco de esses descompassos. Então, isso que a gente tem trabalhado diuturnamente, além de comparar os dados do ESUS com o do CIVEP-Gripe. A partir de agora, a gente, em comum acordo com os estados e municípios, nós vamos dar ênfase cada vez mais aos sistemas de informação oficial e cada vez menos às planilhas que são encaminhadas pelos municípios, pelos estados. Por que isso? Porque nós investimos muito na construção e no aperfeiçoamento desses sistemas de informação, então a gente quer que realmente esse sistema de informação que tem várias variáveis que muitas vezes são alvo de questionamentos e dúvidas sobre a comunidade científica e também todos os gestores. Qual é a distribuição de casos por sexo, faixa etária, data de início de sintomas, data da ocorrência do óbito e outros fatores relacionados? Isso tudo eu consigo por meio de um sistema de informação. Não consigo por meio de uma planilha que só me mostra duas colunas, casos e óbitos. Então, naquele dia, por data de registro. Então, é isso que nós estamos fazendo. Inclusive, amanhã teremos uma reunião com todos os estados, com a presença de CONAS, CONASEMES, todas as secretarias estaduais de saúde, para que a gente mostre todo o processo, como foi até o momento, e que, a partir de lá, a gente vai identificar, por exemplo, determinado estado estão usando 100% das informações do ESUS, notifica, ok. Então, a gente não precisa mais que vocês mandem as planilhas para a gente, essa planilha. A gente incorpora o sistema de informação que é online, a informação que tiver no estado, no município, a gente vai ter no nível central. E assim vai ser feito agora no meio de uma pandemia, com casos acontecendo, sendo atualizados diuturnamente. Isso para explicar a questão do sistema de informação. Todos esses dados, microdados, estão disponíveis no portal Open Data SUS. Além disso, nós temos o painel coronavírus, que ele é o painel em que são divulgados os casos recuperados, os casos confirmados novos e os óbitos, confirmados óbitos no dia. Esse painel é alimentado por meio dessa planilha e ele é um site que a gente considera como um site temporário, ele surgiu por uma necessidade de informação. A partir do momento que nós tivemos a nova plataforma, que está sendo apresentada hoje pelo Elcio, a gente vai conseguir fazer essa migração e aí lá, assim, a gente tem dados mais consistentes e robustos e que a gente possa ter uma dinâmica com mais qualidade e mais profundidade em relação ao coronavírus, a casos, óbitos, por diversos outros fatores relacionados ao Brasil. Então, essa é uma parte do trabalho que a gente tem desenvolvido junto ao no Ministério da Saúde, e conforme vocês podem ver agora, o site acabou de ser atualizado, nós tomamos a decisão de pactuar. Os estados informam por meio das planilhas até um determinado horário, que era 6 horas, a gente está diminuindo, baixando para 5 horas da tarde, para que às 5 horas da tarde a gente comece o processo de validação, para que no máximo às 6 horas nós possamos atualizar as informações, tanto para o painel coronavírus como para outra plataforma. Essa é o retrato geral das informações. Coronel. Eu complemento que o exemplo que o Macário passou agora com relação a novos casos acontece até com óbitos, quando se identifica que o domicílio do cidadão ele foi informado equivocadamente e há um reajuste e às vezes a gente identifica uma redução do número de óbitos em um determinado município e, evidentemente, o acréscimo com relação a outro município, outro domicílio. A visão de apresentação, o que nós buscamos? É uma plataforma interativa, onde o usuário poderá identificar o país como um todo, capitais e regiões metropolitanas, municípios do interior, estados, regiões geográficas do Brasil, onde ele terá oportunidade, em um primeiro momento, de acompanhar os novos casos diariamente, com a sua evolução diária, e os óbitos com a sua evolução diária. Aparece no painel também o total, que a gente pode observar ali,
está batendo com o total, como a gente está pegando de Brasil, esse aí é Brasil, a gente está verificando o total, os novos casos, total de casos no país, total de óbitos no país e óbitos do dia também. Como essa plataforma é interativa, ela terá dados aprimorados e será possível, pode pegar aí um estado, ele pegou o estado do Amazonas, vai carregar, então nós temos aí carregados os dados do estado do Amazonas. A plataforma vai ser interativa e vai possibilitar trabalhar por capital e região metropolitana, municípios do interior, o estado como um todo. Então, essa é a variação do Amazonas. Hoje a gente tem a percepção que houve um cume da curva epidemiológica há algum tempo atrás. Né? A cidade de Manaus ela estava com muitos casos, com a estrutura de atenção à saúde praticamente tomada a quase 100%, e a gente tem já indícios aí da redução. A situação em Manaus hoje é outra realidade, não há uma incidência tão grande, não há novos casos. No dia de ontem, por exemplo, não teve na cidade de Manaus nenhum óbito, e como a gente tem observado, a pandemia, por uma questão até de dinâmica social, ela começou nos grandes centros, pela maior densidade populacional, pelo fluxo de viagem das pessoas de uma cidade para outra, normalmente as capitais, onde estão os aeroportos, até o pessoal que vem do exterior, e ela está migrando agora para as cidades do interior. A gente consegue observar esse comportamento, isso que está se passando no Amazonas, no Pará, em outros estados, onde as capitais estavam com um nível de comprometimento da estrutura de atenção à saúde elevado, e o número de casos e de casos graves de ocupação de leitos de UTI tem caído bastante em Manaus, Belém, Fortaleza, dentre outras cidades. Esse gráfico ele possibilitará uma radiografia por estados, por região. Dá para pegar 2 estados aí, ou a região norte, por favor? Então, agora pegou os estados da região norte. A gente consegue também verificar a evolução dos novos casos, evolução diária dos novos casos e a evolução dos novos óbitos. Mas nós temos o total também de casos de óbitos por região, considerando a população de todos os estados que foram envolvidos ali. Então, ele dá uma radiografia bastante interessante. Pretendemos evoluir em breve para os casos de síndrome respiratória leve, além da aguda grave, a leve também, que são aqueles casos que não necessitam necessariamente de hospitalização, mas que são identificados por uma análise clínica do médico e confirmados por testagem. Justamente aqueles casos que se pretende que se inicie o tratamento medicamentoso precoce para evitar o agravamento do estado clínico do paciente. Então, essa é uma plataforma que nós estamos oferecendo. Tivemos alguns problemas técnicos para implementá-la. Eu acredito que ela esteja disponível a partir de amanhã dessa forma e terá uma possibilidade de máximo de interação com o usuário que abordar a plataforma. E, como eu falei, a nossa intenção é colocar outros gráficos também, como de síndrome respiratória leve, como ocupação de leitos. Então, uma série de possibilidades que a gente pretende incrementar. É óbvio que depende da alimentação dos dados pela fonte, pelos estados e municípios. Depende de nós termos uma conectividade de internet adequada para a gente ter o máximo de efetividade. Então, já pactuamos com Conais e Conasems o horário de carregamento e, se infelizmente ocorrer a falta de conectividade com alguma unidade da federação, a gente provavelmente vai estar com aquele estado desatualizado quando lançarmos o nosso boletim, que será atualizado no dia seguinte, mas a plataforma sendo dinâmica, isso já vai acontecer à medida que os dados forem carregados. Claro. Só uma consideração em relação a esses gráficos, eles mostram o número de casos
notificados naquela data. Então, vocês podem ver que o que acontece muito é essas quedas. Você tem uma queda e, de repente, sobe, cai, sobe de novo. Essa queda é justamente, nos finais de semana, acabam diminuindo o número de notificações, não de atendimento, mas muitas vezes a pessoa que está responsável pela entrada do dado no sistema de informação, no final de semana, diminui o número de registradores e isso acaba influenciando nessa curva. A ideia que nós temos, juntamente tentando trabalhar com os sistemas de informação oficial, é porque a gente vai ter, além dessa informação, a informação por data de primeiros sintomas, que isso sim é uma informação essencial para que a gente comece a observar com maior clareza as curvas epidemiológicas. Logicamente, quando a gente faz uma análise epidemiológica por data da notificação, a gente utiliza métodos estatísticos justamente para suavizar essa curva, para que ela nos mostre realmente a tendência de casos, que, como pode ver, ela mesmo com as reduções um pouco mais antes do tempo, a gente vê esse aumento, essa tendência do aumento. Isso são tratamentos estatísticos que a gente faz baseado na informação disponível, que é data de notificação. Quando nós tivermos essa informação de data de início de sintomas proveniente dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, ou mesmo sistemas oficiais que os estados implementaram, e a gente tendo acesso a essa informação, a gente vai ter a informação melhor qualificada. Assim como a questão da data da ocorrência do óbito, porque essa informação é por data da notificação. Muitas vezes o óbito aconteceu há semanas atrás, só que a amostra, o resultado da confirmação laboratorial, ele acaba demorando um tempo, pode levar 1, 2 semanas, e aí no momento em que atualiza, ele acaba atualizando não só as informações daquilo que ocorreu hoje, há um dia atrás, 2 dias atrás, como semanas atrás. Isso é um fenômeno que acontece no dia a dia, durante essa pandemia. E a ideia é que quando a gente tiver acesso integral pelo meio do sistema, de forma consistente, da data da ocorrência do óbito, com certeza essa curva ela vai tomar uma dimensão, a gente não vai ter tantas quedas e dias após dia, mas a gente vai ter realmente uma informação consistente com a data da ocorrência do óbito. Então, é importante deixar claro, mas a gente não pode se furtar de analisar essas curvas com as metodologias estatísticas, justamente para que a gente tenha esse acompanhamento, assim como o nível local tem esse acompanhamento também. Para mitigar o que o Macário falou, então, hoje ela trabalha com data de notificação. A gente aperfeiçoando o sistema e conseguindo alinhar com estados e municípios, a gente vai passar a tratar com a data do óbito e a data efetiva do início dos sintomas. Além disso, vocês podem verificar ali, aquelas quedas normalmente são nos finais de semana, por causa do carregamento de dados. E também pelo represamento de exames. Então, estamos tomando providências para melhorar a capacidade de estados na realização dos exames, para que a gente tenha também os dados atualizados o mais rápido possível. Algumas informações aqui. Nós temos um grupo de jornalistas cadastrados no Ministério da Saúde, que enviam perguntas online. Nós teremos também perguntas presenciais aqui, dos jornalistas que estão presentes. Algumas dúvidas recorrentes. Uma delas, ontem, nós anunciamos que também é possível fazer por capital e regiões do interior, e verificar essa diferença do que está ocorrendo na capital e região do interior. Um exemplo clássico, Manaus. O senhor pode, Manaus e região interior do Amazonas. O senhor pode citar esse exemplo? No caso de uma região metropolitana, a capital e região metropolitana e os municípios do interior, o que ocorreu é que nós tivemos o pico, nós acompanhamos o que aconteceu em Manaus, com o comprometimento da estrutura de atenção à saúde da capital, e a gente consegue perceber o movimento da pandemia migrando para os municípios do interior. Com relação à resposta, nós vamos focar, quando for possível, o reforço
aos municípios em ventiladores de transporte, justamente para favorecer a evacuação dos pacientes mais graves para a capital, onde já há uma estrutura implementada em condições de oferecer a resposta para o Estado. Isso deve ocorrer em todo o país, pelos estados que nós estamos observando agora, que eu citei alguns exemplos, como Manaus e região metropolitana, e os municípios do interior agora. A gente consegue observar o mesmo movimento no Pará, com Belém e região metropolitana e municípios do interior, no Ceará, Fortaleza e região metropolitana e municípios do interior, onde tem havido uma migração da pandemia para esses municípios do interior, e o esforço, por exemplo, onde já foi criado um hospital de campanha, foi montado o hospital, foi contratado o pessoal, foram colocados respiradores, ampliados do UTI, é que o pessoal seja transportado para a capital, onde tenha uma atenção de saúde especializada, adequada, que já está estruturada, e seja aproveitada essa estrutura. Essas curvas, os jornalistas, a população em geral, vão conseguir acompanhar dentro do novo sistema, não? As curvas das capitais e regiões metropolitanas e as curvas da região metropolitana, eles vão conseguir acompanhar dentro do sistema. Será possível acompanhar pelo sistema, como eu falei, do país como um todo, de regiões geográficas, região norte, da capital, regiões metropolitanas, de municípios do interior, conjunto de municípios, e, num próximo passo, até município isoladamente. Lembrando que a informação do município tomada de forma isolada, ela tem que ser considerada num contexto, porque às vezes nós temos regiões de municípios interdependentes. Nós temos municípios que são focados ou polarizados para um município que tem uma estrutura hospitalar que atenda uma região sanitária. Então, onde há um hospital que atende vários municípios que estão próximos. Então, é um contexto que deve ser analisado, não pode ser analisado o município sozinho, onde não há um hospital, apenas uma estrutura básica de saúde, uma UBS, uma UPA, que o pessoal, quando tem algum problema mais grave, terá que ser evacuado para onde há um hospital, uma estrutura mais adequada para o tratamento de um caso mais grave. Perguntas aqui, algumas delas perguntando sobre a metodologia que nós vamos utilizar, se é por data de registro de óbito ou registro de caso, ou se nesse painel ele vai ser por datas de óbitos, a data da ocorrência do óbito propriamente dita. Bom, isso já foi colocado pelo Macário. Num primeiro momento, a gente vinha trabalhando com data de notificação. E a data de notificação, ela prejudica uma análise. Preciso fazer um trabalho estatístico e ela prejudica uma análise. A nossa intenção, e nós estamos perseguindo esse objetivo, é nós trabalharmos com a data de ocorrência. E à medida em que nós conseguirmos estabelecer o sistema com estados e municípios, para isso vai ter essa reunião amanhã com as secretarias estaduais de saúde, com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, para que nós consigamos alimentar essa base de dados e trabalharmos com o dado relativo à ocorrência do óbito e ao momento em que apareceram os primeiros sintomas para cada paciente. Aí nós vamos conseguir verificar a curva com a sua evolução real. Vamos agora abrir para as perguntas presenciais. A primeira pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, secretários. A partir de quando que os dados vão ser divulgados de acordo com a data do óbito? Que é essa informação que vocês estão perseguindo. Você já tem uma ideia de quando vai ser divulgado a partir da data do óbito e não da data do registro, da ocorrência, da notificação? E eu tenho mais algumas perguntas aqui. O Ministério da Saúde pretende recontar os números de mortos e infectados? Se a resposta for sim, por que o Ministério da Saúde vai fazer isso? E sobre a mudança na metodologia dos dados, né, nos últimos dias,
por que o Ministério da Saúde fez essas mudanças na divulgação dos dados, omitindo algumas informações? Obrigado. Bom, com relação à recontagem, não há essa intenção. Esses dados eles são divulgados pelos estados e municípios, eles estão sendo baseados em análise clínica, o diagnóstico de um médico, que é um profissional de saúde. Eles são confirmados por testagem, feita em laboratórios particulares ou oficiais. Então, da mesma forma que nós acreditamos nesses dados que nós estamos apresentando agora, nós acreditamos nos dados que foram carregados por estados e municípios. Como eu falei, por vezes havia um atraso na notificação, particularmente de óbitos, com relação à divulgação do resultado do exame, que havia, em algum momento, um represamento na realização dos exames, mas a capacidade dos laboratórios centrais dos estados, ela foi ampliada, foram feitas parcerias para poder evitar que isso continue e nós consigamos ter a maior efetividade na realização dos exames. Com relação à data dos óbitos, eu passo para o Macário. Então, conforme, respondendo à pergunta, a partir do momento que nós tivermos um sistema de informação plenamente implantado em 100% dos municípios e dos estados, seja ele o sistema de informação do Ministério da Saúde ou o sistema de informações locais, mas que atendam aos requisitos mínimos de informação que o Ministério da Saúde divulga, a gente vai deixar de receber essas planilhas que invariavelmente são planilhas básicas e que podem ter erros de atualização, erros de digitação, para adotar plenamente o sistema de informação que tem muitas outras variáveis de importância para a vigilância, como, por exemplo, data de início de sintomas, sexo, raça, cor, sintomas, idade, profissão, tem informações relacionadas aos sintomas, fatores de risco, e comorbidades, ou seja, você tem vários requisitos que fazem parte desse sistema de informação e que, para a gente ter essa informação, tem 100% dos municípios e dos estados tem que aderir ou a esse sistema ou a um outro. A partir do momento que a gente fechou isso com um determinado estado, a gente encerra as planilhas e vai ir sucessivamente, lembrando que são 27 estados, são 5.570 municípios. A nossa política, a partir de agora, como Sistema Único de Saúde, será utilizar as bases de dados de sistemas de informação oficial. E aí, por isso, nós estamos absorvendo e precisar uma data, nós iremos acordar com os estados amanhã na reunião qual seria o tempo em que eles deveriam se adaptar, principalmente para avaliar, porque às vezes eles têm uma informação na planilha e precisam atualizar no sistema de informação. É muito mais fácil você mandar um dado de planilha do que ir atrás daquela investigação. Vou citar mais um exemplo. Um resultado positivo no laboratório de um exame, ele é só um resultado positivo de uma pessoa. Ele precisa ter uma investigação epidemiológica. Você precisa entrar em contato com a pessoa, fazer um processo de investigação, notificar, pegar informações sobre idades, sexo, faixa etária, tudo isso tem que estar linkado. Então, a partir do momento em que a gente consegue unificar essas informações, aí a gente tem as informações completas e que serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde nesse portal. Complementando, com relação a mudanças, eu expus inicialmente, eu vou enfatizar, nós temos problemas de fusos horários, ninguém está preparado para uma pandemia como essa, em que não se sabia qual era a reação, qual seria o comportamento, ainda estamos aprendendo muito. Então, nós identificamos oportunidades de melhoria na forma de comunicação. A forma anterior, ela estava focada, basicamente, pelo viés epidemiológico, e nós procuramos melhorar a forma de comunicação de modo a atender a população em geral, aos gestores, e nós pretendemos ainda colocar mais ferramentas nessa plataforma que nós apresentamos.
Segunda pergunta é do Matheus Vargas, Estadão. Tudo bom? Primeiro eu queria saber, a OMS hoje cobrou que o Ministério da Saúde, que o governo brasileiro seja mais transparente. Os senhores consideram que o governo brasileiro não estava sendo transparente ou pode passar a não ser transparente? Que resposta os senhores vão dar para a OMS? Além disso, na sexta-feira, o presidente Bolsonaro ele comemorou que os dados iam começar a ser entregues às 10 da noite. Ele disse que assim não dava para ser noticiado no Jornal Nacional e também afirmou que era melhor porque os dados estariam consolidados. Os senhores já trataram sobre isso com o presidente Bolsonaro? Já avisaram que, apesar de ele ter comemorado, vai começar a sair às 6 da tarde? A última dúvida pontual, quando passar para essa nova metodologia, o que vai acontecer com as mortes de dias e semanas atrás que forem confirmadas no dia? Vai ser atualizado de maneira simultânea? A gente vai conseguir ver, por exemplo, há uma semana tinha X mortes, agora tem X mais 1, porque hoje foi confirmada essa morte que estava sob investigação? Bom, com relação ao que foi explanado, eu apresentei aqui os motivos técnicos que levaram ao horário de divulgação, os problemas que nós tínhamos na comunicação com os estados, essa necessidade de pactuar o horário de carregamento dos dados por parte dos estados. Nós conseguimos hoje, como eu falei, pactuamos com o CONAS às 16 horas, que eu enfatizo mais uma vez, para o estado do Acre significa 14 horas, então são rotinas que nós estávamos identificando oportunidades de melhoria. Por exemplo, há cerca de 2 meses, o Ministério ele elaborava 2 boletins diários, um provisório e um, vou chamar assim de provisório e um definitivo. Então ele passava primeiro com os dados que havia recebido e coletado até aquele momento, depois ele consolidava e recebia os dados dos demais estados. Isso aí gera até uma confusão na informação, por isso nós passamos a emitir apenas um boletim. Com essas dificuldades de comunicação e até de integração, de conectividade por parte de estados, houve algum atraso e, como já foi colocado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, há uma necessidade de se confrontar os dados para que não haja erros na informação. Com relação aos mortos, eu vou passar para o Macário, mas eu enfatizo que o total vai continuar sendo total. O que mudaria, talvez, seria a configuração da curva pela quantidade, mas a informação do morto não vai mudar. Seria a data da ocorrência do óbito e não a data de notificação. Então, se, por exemplo, houver um represamento de óbitos ocorridos no sábado e no domingo, ou na sexta, no sábado e no domingo, que era carregado efetivamente na segunda-feira, na curva não vai aparecer esse pico e aquela depressão, como a gente consegue observar nesse gráfico que está apresentado. Strauss, pode botar o painel coronavírus aí para mim, por favor? O oficial. Então, respondendo à pergunta, acho que é importante o entendimento dessa resposta. Quando a gente coloca no site, quando o Ministério da Saúde informa que foram 679 casos novos, ou seja, registros novos de óbitos, são o que o Ministério da Saúde recebeu de informação de estados e municípios até aquele momento. Então, não são 679 óbitos que ocorreram hoje. Então, a partir do momento que nós tivemos os casos e em especial os óbitos por data da ocorrência, a gente vai continuar informando. Hoje nós tivemos uma atualização de 779 registros de óbitos no Brasil. E, de acordo com a data de ocorrência, isso vai estar disponível e facilmente entendível nas curvas epidemiológicas. Sempre nas coletivas que tanto eu quanto todos os técnicos da SBS participaram, isso sempre foi enfatizado, que aquele número de óbitos informados hoje equivale não à ocorrência, e sim à notificação. Então, isso precisa ficar bem claro, e a partir do momento que a gente tiver essa informação, aí vai ficar mais fácil de entender, de comunicar. E lembrando, a gente não está minimizando e nem querendo colocar
nenhum tipo de questão relacionada aos óbitos, à ocorrência de casos de óbitos. Pelo contrário, a gente quer comunicar da melhor forma possível e os profissionais, os técnicos de epidemiologia, os profissionais, os gestores estão consumindo essas informações e realizando as ações proporcionais à situação epidemiológica de cada local. Como é importante lembrar, o Brasil não é uma média, o Brasil não é um pequeno país da América do Sul, é o maior país da América do Sul, tem diferentes estados, diferentes cidades, diferentes sazonalidades, diferentes biomas, e tudo isso tem que ser levado em consideração, diferente de outros países que são menores, populações menores, com uma dinâmica populacional diferente e que, como consequência, têm sido atingidas pela pandemia de maneira diferenciada. Próxima pergunta é do Gustavo Maia, Jornal o Globo. Boa noite, tudo bom? Primeiro, uma questão mais prática sobre os dados divulgados ontem. Eu queria entender o que foram as duplicações citadas pelo Ministério para justificar o erro no boletim de ontem. Foram erros de digitação? O que aconteceu ali naquele caso, né? Que primeiro saiu um número, depois outro menor. Queria entender e saber se houve uma ordem do presidente ou do comitê comandado pela Casa Civil de acompanhamento da Covid-19 para mudar essa forma de divulgação. Saber exatamente se já tem uma data de previsão de quando vão lançar essa plataforma interativa, que se vocês falaram, eu acabei perdendo. E nesse número de hoje, a gente identificou que Santa Catarina, Alagoas, Goiás e Distrito Federal não estão com os dados preenchidos. Esses 679 não contabilizam esses 4 estados. Sabe o que aconteceu? Então, em relação aos dados, a informação que nós temos até o momento são a informação dos estados que nos encaminharam. E já tinha, inclusive, colocado anteriormente, o estado que não encaminhar até determinado horário, a informação ela será mantida igual à da data do dia anterior. Isso é uma forma da gente manter uma padronização nacional, para que, assim que o dado for atualizado, a gente atualiza no sistema. O problema é que, o que isso gerava? A gente acabava aguardando que o Estado concluísse aquela última análise, que fizesse a última avaliação de consistência, e isso... 6 horas eu te entrego. Não, aí dava 6 horas, não entregava, dava 6h30, não entregava, demorava. Quando chegava 7 horas, entregava, a gente fazia análise, consolidava e divulgava, às vezes 8 horas, isso em alguns dias. E por conta disso, a gente realmente decidiu, acho que foi uma decisão do ministro, do secretário, justamente para, não, vamos dar um tempo, até aquele horário, a gente fecha e vai ser o horário que a gente vai fechar até para divulgar essas informações no tempo adequado. Não dá mais para ficar esperando resolver pequenos ajustes ou grandes ajustes nesse meio tempo. E com isso a gente fazer a publicidade da informação num tempo mais adequado para consumo de toda a sociedade científica, gestão e também do público em geral. Conforme nós colocamos aqui na apresentação, eu já informei o que aconteceu anteriormente com relação aos 2 boletins diários, depois passar para um boletim. O Macário colocou agora o problema da necessidade de alimentação, que por vezes estados e municípios atrasam, e nós tivemos talvez um exemplo agora, eu não posso afirmar, né? Trabalhamos com os dados que nos foram disponibilizados pelo Estado. E nós estamos buscando, como eu falei, tirar de uma ótica apenas epidemiológica e colocar numa ótica de maior interatividade, facilitando a comunicação com gestores e comunicação com a população em geral, de modo que haja uma compreensão dos dados e que se entenda o que está acontecendo no seu município, na sua região, no seu estado, de forma a esclarecer da melhor forma, ter uma maior comunicação com gestores, com
a classe médica, o pessoal de saúde e com a população em geral. Posso só complementando agora, eu acabei de receber a informação, Santa Catarina e Alagoas não encaminharam os dados novos de hoje, de casos e óbitos, provavelmente porque eles devem seguir esse exemplo que eu acabei colocando, eles querem finalizar a análise em tempo adequado para mandar para a gente. Então, nesse boletim, que foi liberado hoje às 6 horas da tarde, né, esses estados não têm os dados atualizados. Possivelmente, assim que os dados forem encaminhados para o Ministério, nós iremos atualizar na atualização do dia seguinte. Quando a plataforma vai ser lançada, a interativa? Nós temos a intenção de que ela seja liberada amanhã, a menos que haja algum problema técnico que nos impeça de operacionalizá-la, mas a ideia é estar disponível para o público em geral a partir de amanhã. Última pergunta presencial, é do Fábio Murakawa, Valor Econômico. Boa noite, secretários. Primeiro, eu gostaria só de saber, a partir de amanhã, quando a plataforma for lançada, os dados cumulativos, eles continuarão a ser divulgados? Porque acho que na semana passada o Ministério decidiu que não divulgaria mais os dados acumulados. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, se eles continuarão sendo e o que levou a esse recuo. E também insisti um pouquinho na pergunta do colega Matheus, do Estadão, sobre a participação do presidente nesse tipo de tomada de decisão, né? Ele, na semana passada, ele comemorou o fato de que os dados seriam divulgados mais tarde, né? Me parece que foi uma ordem do próprio presidente da República, por exemplo, na última sexta-feira, que o dado fosse divulgado às 9h30 da noite, quando o Jornal Nacional tivesse acabado. Então, eu queria saber, primeiro, se ele foi comunicado dessa decisão de divulgar os dados a partir das 18h30, e qual é a participação do presidente Bolsonaro nesse tipo de decisão que se toma a respeito de divulgação, de horário de divulgação e de que dados serão divulgados e como? Conforme o que já foi explanado anteriormente, os motivos foram técnicos, nós estamos numa análise e melhoria de processos, nós precisamos da alimentação dos dados por parte de estados e municípios e nós estamos buscando criar um meio de comunicação mais eficaz, com maior efetividade para gestores e população em geral, como a gente está apresentando essa plataforma. Com relação ao horário, nós colocamos as dificuldades até de diferentes fusos horários, como no caso do Acre, e também as dificuldades de consolidação, como nós podemos identificar, talvez um carregamento de dados incompleto por horário de consolidação por parte de 3 unidades da federação que foram citadas. Não houve interferência de ordem alguma nesse trabalho, que é um trabalho técnico. Tivemos dificuldades, como foi explanado no início da nossa apresentação, de ordem técnica, para podermos carregar esses dados. Dados acumulados vão continuar sendo divulgados? Os acumulados? Essa plataforma, ela está apresentada na TV ali? Essa aqui é a de Brasil? Ou é algum estado? É Brasil. Então, nós temos os dados acumulados. Tá? Essa primeira linha que aparece aí da esquerda para a direita, ela tem a população da área considerada, tem casos acumulados ocorridos, tem óbitos acumulados, tem casos ocorridos no dia, óbitos ocorridos no dia, e a taxa de incidência e taxa de letalidade. Mortalidade por milhão. Que aí, essa taxa de mortalidade por milhão, ela também nos possibilita fazer uma comparação do Brasil com outros países. É um dado interessante para a gente poder fazer uma comparação sobre a taxa de incidência, a taxa de letalidade, quando a gente compara com outros países que tinham situações climáticas, de bioma, de pirâmide etária diferentes, até de uma dinâmica social, um adensamento populacional, que causaram outros aspectos aí de reação da pandemia.
E só para ficar claro, até para esclarecer também, em relação a outro ponto, quando se chamaram os secretários, né, o meu cargo original é diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Hoje nós tivemos a primeira reunião com o secretário Arnaldo, que assumiu efetivamente hoje a Secretaria de Vigilância e Saúde, e está sendo atualizado. A gente estava em reunião hoje o dia todo e vem contribuir para a resposta, não só em relação ao próprio Covid, a pandemia do Covid, mas também em relação a outras pautas, porque, infelizmente, os casos de dengue, as campanhas de vacinação, outros agravos, febre amarela, sarampo, isso ainda está acontecendo no Brasil. O sistema de vigilância e saúde ele continua atento, e aí o doutor Arnaldo ele vem para somar e contribuir com esse esforço, não só na pandemia, mas no geral. Nós, pelo adiantado da hora, tem algumas perguntas, muitas delas já foram respondidas aqui no nosso grupo de jornalistas. Só duas perguntas a mais, que eu acho que complementaram a informação. Uma é sobre, ontem o Ministério da Saúde divulgou 2 dados, uma numa plataforma, outra em outra, que havia uma discrepância de quase 800 casos. Você poderia explicar um pouco o que essa duplicidade de dados, como é que foi limpa essa plataforma. E a outra, da Natália André, da CNN Brasil, como o Ministério da Saúde explica a queda de registro de mortes por dia, quase pela metade, de uma semana para outra. Semana passada nós estamos registrando quase 1.000, hoje estamos registrando cerca de 600. São essas duas perguntas para a gente finalizar a coletiva. Então, conforme foi colocado, um fator é porque 2 estados não reportaram até às 17 horas, e isso vai ser atualizado no boletim de amanhã. E nós definimos que uma vez por semana a Secretaria de Vigilância e Saúde vai fazer uma apresentação técnica, fazendo uma análise mais aprofundada e, principalmente, analisando as semanas epidemiológicas. Semana epidemiológica é uma convenção internacional que a gente utiliza justamente para acompanhar a dinâmica de ocorrência de casos e, principalmente, a gente consegue comparar e tirar esses fatores que são mais relacionados de queda no registro ou aumento no número de registros por um esforço mais concentrado. A gente imagina que essas perguntas elas serão melhor respondidas quando nós apresentarmos o boletim epidemiológico semanal, e aí a gente consegue realmente ter uma noção de como está a evolução e a dinâmica de transmissão da doença nos diferentes cantos do Brasil. Mas lembrando que na última análise epidemiológica que foi trabalhada, a gente começa a identificar uma redução no número de casos de óbitos, se não uma redução, mas uma estabilização no número de casos na região norte, principalmente os estados de Manaus, do Amazonas, do Pará, e começa a perceber uma redução no número de óbitos que ocorrem semanalmente. Essas análises elas vão ser atualizadas ainda essa semana, com o fechamento da semana epidemiológica, acho que 23, que ocorreu agora no último sábado. Lembrando que nós estamos prosseguindo com estudos sobre o tratamento medicamentoso precoce, e eu acredito que dentro de algum tempo a gente já deve ter evidências que comprovem redução da gravidade dos casos justamente por esse tratamento precoce. O tratamento medicamentoso, em geral, porque ele está sendo acompanhado, a própria OMS ela indicou estudos, está sendo feito de forma científica, para que a gente não fique fazendo inferências e tenha realmente evidências científicas da efetividade do tratamento. São vários, a cloroquina é um deles, tem ivermectina, tem Remdesivir, tem outros medicamentos que estão sendo testados também, e que está sendo feito o acompanhamento científico desse tratamento para verificar a efetividade. Sem mais perguntas, está encerrada esta coletiva de imprensa. Boa noite e obrigado a todos.